Nesse vídeo, eu vou procurar dar algumas definições básicas de sinais e sistemas, mas fundamentalmente procurar contextualizar onde a gente observa e usa sinais e sistemas em problemas reais. Tá? Então é um vídeo para estimular vocês a entender por que vocês estão estudando essa matéria. Né? Então, vou só fazer uma definição simples de sinal e sequência. Depois a gente vai ver o que é uma sequência, o que é um sinal, o que diferencia um do outro. Mas, fundamentalmente, sinal e sequência são funções de uma ou mais variáveis que carregam uma informação sobre um determinado fenômeno. Fenômeno físico, fenômeno abstrato, depende do contexto da aplicação ou do problema. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa função, o resultado dela pode ser apenas um valor, um escalar, ou n valores, um vetor ou uma matriz, depende do problema. Tá? Então, univariável, multivariável. Tá? Onde a gente observa isso? Sinais de voz, sinais biológicos, sinal de vídeo, como exemplo de um sinal n-dimensional, séries temporais, onde a gente pode ter um exemplo típico, preço das ações, preço do dólar, preço da moeda, preço de Bitcoin e assim por diante. E, por exemplo, no nosso contexto de engenharia elétrica, a movimentação de uma máquina elétrica, a tensão que a gente monitora numa tomada, a corrente que circula num ramo do circuito e assim por diante. Tudo isso é um sinal ou uma sequência. E vejam, fundamentalmente, uma função matemática. Tá? Então, exemplos aqui de alguns sinais. Tá? Quando nós falamos, se eu tiver um microfone para capturar a nossa voz, a gente pode observar esse padrão aqui, repetitivo aqui do sinal. Depois procure olhar o arquivo PowerPoint, aqui está um pouco desfocado, mas basicamente a gente observa um sinal periódico. Tá? E se a gente observar, vejam, o sinal é praticamente periódico, eu posso definir aqui um período de repetição do sinal, tá? Ele tem algumas oscilações aqui em amplitude, tá? Então não é um sinal periódico, estritamente falando, mas vamos dizer assim, é quase periódico. E o que esse sinal retrata? As articulações de boca, funcionamento da laringe e cordas vocais, se eu falo um som nasalado ou não, ou seja, ele traduz a movimentação da boca e laringe quando excitada para produzir som, para produzir a voz, fala, certo? Sinal biológico, por exemplo, eletrocardiograma, tá? Ou ECG. Quando vamos a um cardiologista e ele pede exames nossos, um dos exames que ele pede é eletrocardiograma. E o que ele observa nesse sinal é basicamente verificar se o coração está funcionando adequadamente, há um período de repetição que não deve se alterar ao longo do tempo, as nossas batidas do coração. Ele observa também o padrão das curvas do eletrocardiograma, como mencionei, tá certo? Ele ausculta no nosso peito, né, o funcionamento do coração, para ver se detectar qualquer problema. Porque qualquer problema no funcionamento do coração, seja nas sístoles de ácido, nas suas válvulas, vai se refletir diretamente nessas curvas que são capturadas pelos exames, tá certo? Então veja, mesmo saindo da nossa área de engenharia elétrica, esses sinais são capturados e normalmente há um transdutor que converte-os em sinal elétrico, tá certo? Então veja que a nossa área acaba se envolvendo com outras áreas, dando uma multidisciplinaridade que é comum atualmente.
Outro, sinal de vídeo, tá certo? Aqui está uma representação do nosso olho humano, só para mostrar que esse sistema biológico acaba sendo traduzido para os sistemas de produção de imagens ou de transmissão de vídeo, tá certo? Transmissão na hora de nosso aparelho recepcionar a imagem e mostrar as imagens de vídeo, certo? Então vejam, quando nós estudamos o sistema de captura de imagens humano, né? O nosso olho, nosso sistema de visão, a gente procura ver, quando a gente vai no médico, se a imagem que está sendo formada é bem recepcionada na retina e depois traduzida pelo nervo óptico em sinal elétrico para o cérebro interpretar. Veja, um dos aspectos que a gente pode considerar é pessoas que são míopes ou hipermétropes, por exemplo, né, só para citar um caso, acabam formando a imagem depois ou antes aqui da retina, gerando aquela imagem desfocada. Uma vez conhecendo como é que funciona o sistema de visão humana, ao longo da história a gente foi capaz de desenvolver óculos, né? Sistemas de lentes para corrigir a imagem nesta região, de tal forma que a imagem desfocada passe a ser focada. Certo? Então, entender como funciona um sistema humano permite que a gente construa corretores, né? Para a gente poder enxergar melhor. Outro sinal existente, né? Sinal de comunicação. O que seria a nossa vida sem dispositivos como telefone, como rádio e como televisão, tá certo? A ideia toda é transformar o sinal de voz ou de vídeo do locutor, da televisão, do jogo de futebol, o que quer que seja, em sinais que possam trafegar adequadamente no espaço, tá certo? De tal forma que eu possa ter vários canais de televisão, de rádio, vários aparelhos telefônicos transmitindo informação simultaneamente, e essa informação transmitida, mesmo que embaralhada no espaço, possa ser recuperada individualmente pelo aparelho destino, certo? Então aqui está dois exemplos de sinais resultantes da transformação do sinal original. Sinal AM, ou amplitude modulada. Note que eu tenho um sinal de base cuja amplitude segue a amplitude do sinal original. Frequência modulada. Note que eu tenho regiões de baixa frequência compatíveis com amplitudes baixas do sinal original e regiões de alta frequência compatíveis com a máxima amplitude do sinal ou amplitudes elevadas do sinal original, tá certo? Particularmente o sinal AM, a gente vai dar uma pincelada porque ele é relativamente simples de ser produzido e ser entendido por filtros, tá certo? A gente vai ver um pouquinho disso. Bom, a gente viu uma série de sinais e sinais modificados. Agora a gente vai ver os elementos que modificam ou manipulam sinais ditos de entrada para produzir outros sinais. Então, por exemplo, aquele vídeo anterior, eu tinha um sinal, passei por algum dispositivo que produziu um segundo sinal, a onda AM ou a onda FM. Aqui a voz, por exemplo, música, certo? Então veja, aqui está uma representação pictográfica. Nós vamos estudar no curso apenas uma entrada produzindo uma saída. Depois isso pode ser extrapolado para múltiplas entradas e múltiplas saídas. A gente vai ficar no mais simples porque a gente está aprendendo e começando a se aventurar nesta área. Exemplos de sistemas. O de comunicação, que a gente já pincelou um pouco anteriormente. Sistemas elétricos, que são os sistemas
que nós vamos tratar bastante aqui. Particularmente, nós vamos focar em circuitos elétricos e eletrônicos. Nos eletrônicos, aqueles baseados em amp-ops. Tá? Podia trabalhar com sistemas transitorizados, mas só para não dificultar muito o nosso trabalho. Então, por exemplo de sistemas com os quais vocês vão trabalhar ou já trabalharam. Conversão de alternada para contínua, contínua para outra contínua, contínua para alternada. Certo? Estudar o que isso está fazendo com o sinal de entrada. O que no domínio da frequência está ocorrendo. Certo? Que tipo de sistema é esse? É linear, é não linear? E assim por diante. Tá? Sistemas biológicos, aqui só para dar uma pincelada num sistema bem diferente do nosso cotidiano de estudo. Tá? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema auditivo, ou seja, os médicos, indústria farmacêutica, engenharia biomédica, tentando reproduzir em termos matemáticos o funcionamento desses sistemas, desses conjuntos de órgãos que atuam para nossa vida. Né? E aqui eu grafei sistemas de controle, que são basicamente algo que vocês vão ver posteriormente a essa disciplina, na qual, uma vez que a gente definiu um determinado sistema, conseguiu modelá-lo, conseguimos entendê-lo, como é que eu projeto um outro sistema que vai atuar de tal forma a corrigir alguma deficiência ou otimizar um sistema que eu já estudei, tá certo? Então aqui, ó, sistema de controle quem é esse elemento que vai atuar sobre o sistema. Aqui eu pus com ou sem realimentação, geralmente a gente tem algo assim em controle. Por aqui C de controle, tá? Aqui a gente soma, tá? Depois a gente fazer aqui melhor. Isso aqui seria um sistema realimentado onde o sistema que eu estou estudando, a minha máquina, ela é modelada, eu leio a saída da máquina, faço alguma conta para gerar alguma correção, tá certo? Junto com a entrada, para produzir uma saída ótima, corrigida, melhorada, otimizada, certo? Bom, aqui algumas máquinas, alguns sistemas reais, tá? Para a gente ilustrar para vocês. Aqui eu tenho uma máquina, um problema de mecânica, um sistema de 4 tempos. Então, veja, o pessoal de engenharia da mecânica tenta escrever equações que expliquem o funcionamento desta máquina, tá certo? Então, o que acontece? Uma máquina de 4 tempos, basicamente eu tenho a primeira fase, a entrada do combustível na câmara, compressão, geração da fagulha, há uma explosão que empurra o êmbolo para baixo, tá certo? E o êmbolo, por inércia, depois retorna expulsando o gás, tá? Então, veja, basicamente, um dos ciclos, o ciclo de explosão, é o que transforma a energia acumulada no combustível em movimento para empurrar o pistão para baixo e ele, por inércia, retorna nos movimentos sucessivos para expulsão de gás e sucção da mistura ar-combustível, tá certo? Por exemplo, por que eu trago esse exemplo? Tá? Agora, com sistemas multicombustíveis, eu tenho que calibrar o tempo da explosão, porque veja, aqui a faísca ela é controlada por tempo. O engenheiro mecânico sabe quanto tempo leva para esse êmbolo descer e subir, e ele diz, ó, a cada X unidades de tempo gere uma faísca. Tá? Esses são os motores carburados, sem muita eletrônica embarcada. Tá? Então, periodicamente eu gero uma faísca, tá? E injeta combustível numa mesma taxa, tá certo? Com mais ou menos oxigênio, tá certo?
o oxigênio, basicamente, a quantidade de ar que determina quão acelerado vai estar o motor. Tá? Com o uso de microcontroladores para controlar esse tempo de explosão e multicombustíveis, eu posso, de acordo com um sensor posicionado na saída do gás, determinar qual é a composição de, vou chamar assim, química desse gás, para determinar se para determinar o percentual de gasolina ou álcool, de tal forma eu calibrar esta explosão. Ou seja, eu tenho que gerar uma faísca no momento em que o êmbolo está no seu ápice. Se eu gerar uma faísca antes desse ápice, eu quebro a inércia do motor e eu tenho um rendimento mais baixo. Tá certo? Então veja, esse sensor gera um sinal elétrico proporcional a uma quantidade de algum elemento químico no gás expelido. Isso alimenta o meu microcontrolador, que controla a frequência de disparo da vela, tá certo? Das faíscas. Então veja, tudo isso é obtido a partir de equações que são implementadas de alguma maneira dentro do microcontrolador para, vamos assim, descrever o funcionamento do motor elétrico, do motor a combustão. Né? Sistema de vídeo, como eu falei, basicamente a nossa câmera, aqui à esquerda, é uma reprodução de como é que os nossos órgãos funcionam. E particularmente eu coloco aqui como exemplo da nossa, vamos dizer assim, modelagem desse sistema, o sistema de autofoco das câmeras. Tá? Como é que funciona o autofoco? O programa de computador que está dentro da câmera, primeiro, assume um determinado foco e, com base na imagem resultante, ele começa automaticamente a regular o foco, ou seja, mover a lente para frente ou para trás, de tal forma a que a imagem resultante que ela está capturando, a câmera está capturando e o microcontrolador, por sua vez, detectar se eu tenho uma qualidade melhor ou pior. Então a ideia seria o seguinte: a câmera muda o foco num sentido arbitrário e verifica se esse movimento piorou ou melhorou a imagem. Se melhorou, ele continua. Se piorou, ele retorna. Então seria um sistema automático de ajuste de foco, baseado no que nós fazemos com a nossa íris aqui, a nossa lente humana, tá certo? O cérebro interpreta as imagens e aciona os músculos do globo ocular para fazer esse ajuste de foco. E por fim, sistema de comunicação, onde eu gosto de ilustrar o uso de uma ferramenta matemática que nós já aprendemos, que sem a existência dela a gente não teria celular, certamente, não teria TV digital, rádio digital, tá certo? Então veja, aqui a ideia é o seguinte, aqui eu tenho uma antena, tá? E aqui eu tenho o sinal de voz. Tá? Então aqui seria o sentido, a onda eletromagnética de comunicação vem para a antena, passa por um procedimento para gerar a voz. Tá? Aqui eu tenho o oposto, dado a voz, eu passo por um sistema onde eu vou transmitir o sinal, vamos dizer assim, correspondente à voz de forma eletromagnética, tá certo? Então aqui nós temos o seguinte, o sinal da antena é multiplicado, vamos dizer, é derivado em dois caminhos, onde ele é multiplicado por um sinal numa determinada frequência Fc, sendo que esse sinal é defasado 90 graus num dos ramos
e no outro é o sinal intacto. Então, veja, eu pego uma senoide, multiplico o sinal, pego uma senoide defasada 90 graus, multiplico o mesmo sinal. Tá? Então, aqui eu tenho dois sinais distintos, passam por uma certa operação, que não vou entrar em detalhes aqui muito, conversão analógica digital. Então, aqui nesse ponto, eu vou ter o sinal digital, né? Um conjunto de valores que o computador interpreta. Então, veja, até aqui era analógico, aqui passa a ser digital. Nesse ponto, eu pego a parte real desse sinal, a parte imaginária deste outro sinal, e aplico aqui a transformada de Fourier. Mais precisamente, para a gente estar entendendo, seria a série de Fourier, tá? Ou, especificamente falando, a transformada de Fourier discreta. Tá? Eu coloco série de Fourier, que a gente vai ver em última análise, o resultado guarda muita semelhança com a transformada de Fourier. Né? E por que FFT? Porque descobriu-se um jeito de fazer este cálculo a uma velocidade muito rápida. Tá? Sem isso, não existiria comunicação, basicamente. Tá? Então, a existência da transformada rápida de Fourier permitiu a construção dos aparelhos telefônicos que nós utilizamos hoje. Tá? Então, veja, esse é o caminho de sinal eletromagnético, voz. O caminho oposto é simplesmente utilizar as mesmas operações, só que no sentido inverso, em particularmente, ó, transformada inversa de Fourier. Transformada inversa de Fourier. Eu vou colocar aqui, ó, discreta. Então, veja, se num caminho eu calculo a transformada de Fourier direta, no outro eu caminho a transformada inversa. E as duas operações são extremamente rápidas nessa modalidade FFT. Tá? Então, coloco, veja, a gente já aprendeu isso em cálculo 4 ou em outras disciplinas. É exatamente aquilo que a gente aprendeu colocado dentro do nosso aparelho e nos ajudando a nos comunicarmos. Tá certo? Multiplicação de sinais, defasagem, sinais senoidais. Então, veja, tudo isso a gente já viu e isso está dentro dos nossos aparelhos. Claro que muitas vezes o aparelho não está próximo. Por exemplo, eu tenho um aparelho aqui. A princípio, os dois aparelhos, por proximidade, poderiam se comunicar diretamente. Mas o avanço da comunicação fez com que eu utilizasse computadores para, a partir do sinal analógico, transformá-lo num sinal digital e navegar por uma série de servidores com nomes distintivos para quem vai aprender comunicação, tá? Depois vai aprender o que é uma BSC, um HLR, assim por diante, mas entendam, eu transformei a onda eletromagnética usando esses princípios em um sinal digital que guarda várias características desse sinal analógico, e aqui é transmissão de dados entre computadores até chegar numa antena próxima ao aparelho, onde eu faço a conversão reversa. Não é na antena, tá? Tem mais alguns outros equipamentos onde essa transformação ocorre. Mas, a grosso modo, é para permitir que a gente possa falar com pessoas a distâncias cada vez maiores, dentro do planeta e depois pelo espaço a outros planetas, tá? Outras naves espaciais, assim por diante. Tá? Então, veja, sinais descrevem funções, sistemas descrevem elementos que trabalham funções. Em última análise, equações diferenciais, cuja modelagem vai estar relacionada aos problemas com os quais nós queremos tratar. O que a gente quer otimizar, melhorar, compreender, tá? E aprimorar.